Pessoal, esse vídeo foi dividido em duas partes para ficar um pouquinho mais didático. Nós vamos assistir agora a primeira, terá um cardzinho lá no final para a segunda etapa, certo? Gratidão. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um bate-papo sobre um assunto um pouco polêmico, um pouco mal entendido por um lado, com opiniões divergentes, né? Ou seja, falta um certo consenso. Tem alguém aqui fazendo bagunça. Que são os gráficos de radiestesia. Uma ferramenta muito interessante que eu utilizo bastante. Tem um bom potencial. E, como tantas coisas, né, na radiestesia e na área holística, tem suas confusões e seus mitos. Legal. Nós temos aqui uma obra muito interessante do Antônio Rodrigues, que vai servir como base para uma parte do nosso vídeo. E tem esse outro livro aqui também, muito interessante, né? Também do Antônio Rodrigues, sobre os gráficos. Legal. Os gráficos de radiestesia são algo desse estilo aqui, né? Ou nesse estilo. Nós temos basicamente dois tipos de gráfico. Gráficos emissores, gráficos que emitem, que transmitem alguma energia, uma energia sutil. E nós temos os gráficos de análise, como esse aqui, que ele não é emissor, ele não emite energia. Esse gráfico aqui serve para a gente fazer algumas avaliações, que é o relógio radiestésico, uma das versões. Existem centenas de relógios. Legal. A dinâmica dos gráficos ela é muito simples, no meu entendimento, muito simples. E há um ideal de trabalho com eles, né? Os gráficos vão gerar a sua energia com base na forma deles, com base nos elementos que os compõem, né? Linhas, círculos, números, palavras em hebraico, triângulos, formas geométricas diversas, né? Os gráficos emissores. Figuras, certas imagens, né? Então, com base na forma, na imagem, no desenho, o gráfico gera uma energia, certo? A fonte para essa geração é o campo eletromagnético da Terra, ondas sonoras, luz, ondas cósmicas, energias telúricas diversas. Então, tudo isso aí batendo naquela forma construída de acordo com alguma intuição, com algum experimento, com alguma lógica. Essas energias batem na forma e geram uma energia. Certo? Para os gráficos funcionarem, nós precisamos de alguns elementos. Um testemunho, que é um papel, né, redondinho, quadradinho, qualquer papelzinho, com um nome, com uma referência aqui, uma pessoa, um animal, uma casa, um carro, uma situação. E esse papel, apenas esse papel com o nome escrito não significa muita coisa. Mas quando nós colocamos um papel como esse no gráfico decágono duplo, o decágono tem a função de materializar, de criar esse testemunho. Então, a partir dali, um tempo variável, depende do gráfico. Tem outros vídeos que falam sobre isso, né? Sobre a massa do gráfico, o tamanho do gráfico, a qualidade da imagem. É criado o testemunho. Então esse papel aqui começa a ter uma ligação com o que está escrito aqui. Testemunho é a coisa. Certo? E aí nós colocamos esse testemunho num gráfico que se chama montar o gráfico. E as energias que esse gráfico está gerando vão ser direcionadas para esse objetivo, para o que está escrito no testemunho. E a pessoa se beneficia, a situação se beneficia, a coisa se beneficia, né? Esse é o gráfico alta vitalidade. Testemunho aqui, a pessoa, no caso eu, estaria recebendo uma energia de vitalidade, uma informação de vitalidade, às vezes uma orientação para a vitalidade. Tem várias interpretações. E temos outros tantos gráficos que a gente poderia usar de exemplo. Para escolher o gráfico, nós temos duas formas. Uma forma bem racional,
Ou seja, você olha para a pessoa, você observa a pessoa, você pondera a respeito dela ou de si mesmo e você escolhe o gráfico adequado, né? Então, se eu estou com algum problema, estou com uma gripe, estou muito cansado, a autovitalidade naturalmente vai ser interessante para mim, naturalmente vai ser útil para o meu uso, certo? Se eu vou empreender uma viagem, se eu vou fazer alguma coisa mais distante, com alguns riscos, eu posso usar um gráfico de proteção física, um gráfico de proteção energética, um gráfico de proteção contra a magia, contra elementos desconhecidos. Tem vários gráficos, certo? O potencial dos gráficos é muito grande. Então, essa maneira lógica, a gente olha, observa, pondera e escolhe o gráfico. Mas não é a maneira mais adequada, certo? Funciona, é interessante, ajuda bastante. A maneira mais adequada é você usar a ferramenta por excelência do radiestesista, um pêndulo. Com um pêndulo, você vai escolher o gráfico que é adequado para a pessoa. Porque mesmo que a pessoa esteja um pouco cansada, debilitada, com um problema de saúde ou alta vitalidade seja interessante, às vezes o ideal é que ela passe por algum outro gráfico antes de receber a vitalidade. Porque muitas vezes, quando a gente está muito ruinzinho, receber a alta vitalidade pode ser estressante para o nosso sistema. O nosso sistema já não está aguentando dar conta do que nós estamos passando. E aí você injeta vitalidade no sistema, a gente vai tentar fazer mais do que pode, mais do que deve, e isso vai gerar uma debilidade, vai acabar atrapalhando. Então, com o pêndulo, a gente consegue determinar exatamente qual o gráfico que a pessoa precisa, qual a sequência de gráfico. Então, ela vai passar por esse, e depois vai no alta vitalidade. Coisa que às vezes a nossa lógica não resolve. E, com o auxílio do relógio, eu determino qual o tempo que a pessoa precisa ficar no gráfico. Porque se ela precisar passar pelo gráfico 1, 1 hora, pelo gráfico 2, 2 dias, depois, lá no terceiro dia eu vou colocar ela na alta vitalidade, e aí diz para mim o relógio, eu vou fazer a avaliação e consigo a informação que eu preciso de 4 dias no alta vitalidade. Se eu deixar a pessoa 6 dias, eu já estou exagerando. Eu estou de novo oferecendo para a pessoa uma energia em excesso. E todo excesso é prejudicial. Todo excesso gera um problema, desgaste. A gente pensa, mas é um excesso de energia positiva. Não importa. Mesmo uma energia positiva em excesso, ela é desgastante. Então aí, com o pêndulo, com o relógio, eu consigo selecionar o gráfico adequado, o tempo adequado e faço um trabalho radiestésico muito adequado, próximo do ideal. Esse é o caminho. E esse é o que eu recomendo para as pessoas, esse é o potencial que a radiestesia tem com os gráficos, que é muito bom. Legal. Eu acho que até aí é tranquilo, é muito lógico, é muito racional. Nós temos o trabalho de grandes radiestesistas pesquisando gráficos, criando gráficos interessantes, importantes. Mais do que isso, gráficos funcionais, testados, certo? Testados por vários radiestesistas e não por apenas um. Porque nós temos algumas ilusões também nesse meio, Pessoas que criam um determinado gráfico e pensam que ele funciona para tudo, resolve tudo e serve para todos. Aí nós temos alguns equívocos, Às vezes a falta de experimentação, de testar bastante o gráfico, de pegar várias opiniões, faz falta. Mas, aos pouquinhos, a gente vai equilibrando isso, harmonizando isso, As pessoas vão ficando mais atentas, vão cuidando mais desses aspectos, e aí a coisa começa a funcionar. Legal. Mas, nesse livro aqui, o Antônio Rodrigues está um pouco crítico com algumas coisas, que é muito bom, ele traz uma questão que aí abre espaço para polêmica dentro dos gráficos, certo? Que é o seguinte, marquei aqui, este elemento aqui. Então ele coloca aqui várias fontes para os gráficos e finaliza com formas de pensamento, atividades psíquicas em geral. E aí que surgem os problemas da radiestesia com os gráficos. Que nós vamos ver em outro vídeo. Vamos ver em outro vídeo, porque esse aqui eu creio que eu gostaria de deixar ele assim,
porque apresenta os gráficos, apresenta o funcionamento, a parte ideal, e é o que a gente gostaria de usar da radiestesia, certo? É o que a gente gostaria que os radiestesistas usassem os gráficos dessa forma. Que isso que seria, né, o ideal, mas que a gente consegue chegar as pessoas usarem a radiestesia, usarem os gráficos. Então até aqui eu acho que é um ponto muito simples, muito prático e que funciona. Legal. E aí nós vamos para o próximo vídeo.